Ei, você tá bom? Graças a Deus. Fala, meu amigo, como é que você tá? Bom? Isso aí, Gabriel.
Cadê você? Eu não consegui coisa boa. Boa noite a todos. Com a proteção de Deus, estamos iniciando mais uma sessão ordinária desta casa. Peço a todos que fiquem de pé para o novo texto bíblico que será lido pelo vereador Arioval. Boa noite a todos. O homem que, apesar da admoestação, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando governa o ímpio, o povo geme. Quem ama a sabedoria, alegra seu pai. Porque frequentas os prostíbulos, dissipa sua fortuna, e pela justiça que um rei firma seu país. Mas aquele que o sobrecarrega com muitos impostos, o arruína. O homem que adulta seu próximo, estende redes aos seus pés. Pai nosso, Declaro aberto o período de expediente. A ata foi entregue a cada vereador. A ata está em discussão. Como ninguém pretende discutir, em votação. Aprovado. Chegou aqui nessa casa de leis uma denúncia vindo de um munícipe e foi protocolada aqui na Câmara na sexta-feira contra o senhor prefeito municipal por crime de responsabilidade. Então eu vou pedir agora para a secretária Galera ler essa denúncia completa. Excelentíssimo senhor, vereador e presidente da Câmara Municipal de Lupianópolis, Estado do Paraná. Onivaldo Gomes de Oliveira, brasileiro, divorciado, aposentado, cujos documentos constam anexados à denúncia, mas eu não vou falar o número dos documentos. Eleitor do município de Lupianópolis, Paraná, residente e domiciliado no município de Lupianópolis, Paraná, na rua Pioneiro Eugênio Salles, número 482, Centro, município de Lupianópolis. Em fulcros no artigo 4º, incisos 1, 3 e 8 do Decreto-Lei número 201 de 67, além das demais disposições legais aplicáveis à espécie, se faz presente a Vossa Excelência a fim de oferecer denúncia por improbidade administrativa e crime de responsabilidade em face do senhor José Carlos Tibério, prefeito do município de Lupianópolis, cujos documentos também constam anexados à denúncia, podendo ser encontrado na Avenida Barra Dourada, 416, Centro, ou na Praça Padre Antônio Posato, número 880, Centro, prédio da Prefeitura Municipal, todos localizados na cidade de Lupianópolis, diante das razões fáticas e jurídicas a seguir delimitadas. O denunciado é prefeito municipal de Lupianópolis desde a data de 1 de janeiro de 2025 e foi condenado na ação civil pública proposta pelo Ministério Público da Comarca de Centenário do Sul, autos sobre o número 0005 45 21 2018 816 0066, com decisão tramitada em julgado em 15 de maio de 2025, documento anexo.
que condenou o atual alcaide municipal pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, inciso 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a fim de determinar que ressarça integralmente o erário pelo combustível utilizado indevidamente, conforme acórdão, também documento em anexo, unânime, proferido pela 4ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, de Lavra do desembargador Luiz Taro Oyama. De acordo com a referida decisão, está comprovada a prática de ato ímprobo da conduta de abastecer o veículo no almoxarifado da Prefeitura, conforme ficou demonstrado nas fotografias e filmagens juntadas nos autos. Ao servidor público que utiliza-se de condução própria, já é conferido um adicional de 40% para cobrir os gastos com o veículo, razão pela qual não pode o requerido se beneficiar do combustível fornecido pelo poder público. É evidente, ademais, o dolo específico do agente, uma vez que abasteceu o veículo próprio no almoxarifado da Prefeitura com a intenção de enriquecer-se ilicitamente, incorporando ao seu patrimônio combustível integrante do acervo patrimonial do município, nos termos do artigo 9º, inciso 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Dessa forma, reforma a sentença no ponto para condenar o requerido pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, inciso 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a fim de determinar que ressarça integralmente o erário pelo combustível utilizado indevidamente em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença. De acordo com o documento obtido junto aos atos da ação de improbidade administrativa, documentos em anexo, segundo o Ministério Público, foram utilizados de forma indevida o total de 29.398,2 litros de diesel entre os anos de 2005 e 2012, totalizando em 12 de agosto de 2025 a quantia de R$ 152.598,38, a ser recolhido pelo senhor José Carlos Tibério. Os fatos graves comprovados no processo judicial transitado em julgado com o reconhecimento de ato de improbidade praticada pelo senhor prefeito municipal ferem de morte o princípio da moralidade pública esculpido no artigo 37 da Constituição Federal, posto que, além de praticar um ato ímprobo, também praticou crime de responsabilidade, esculpido no artigo 4, inciso 10 do Decreto-Lei 2001 de 1967, que possui a seguinte redação. Artigo 4. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com cassação de mandato. Inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. A conduta do senhor prefeito de abastecer o veículo próprio no almoxarifado da Prefeitura, incorporando ao seu patrimônio combustível integrante do acervo patrimonial do município, configura crime de responsabilidade, a teor do que dispõe o artigo 4º, inciso 10 do Decreto-Lei 2001 de 1967, pois procedeu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, restando comprovado por decisão transitada em julgado que abasteceu o veículo próprio no almoxarifado da Prefeitura com a intenção de enriquecer-se ilicitamente, incorporando ao seu patrimônio combustível integrante do acervo patrimonial do município. Dessa forma, é apresentada a presente denúncia perante esta colenda Casa Legislativa, requerendo que haja apuração das infrações político-administrativas demonstradas, com base no teor do Decreto-Lei nº 2001 de 1967.
devidamente recepcionada pela atual Constituição Federal. Colhe-se da lição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Assim, compete ao Poder Judiciário processar e julgar os crimes comuns de responsabilidades impróprios praticados pelos prefeitos municipais. No tocante, porém, às infrações político-administrativas, crimes de responsabilidade próprios, a competência para julgamento é da Câmara Municipal, uma vez que se trata de responsabilidade política do chefe do Poder Executivo local, a ser devida e politicamente apurada pelo Poder Legislativo Municipal. Com efeito, senhores vereadores, o ato ímprobo do alcaide reconhecido em decisão tramitada em julgado, na forma narrada e demonstrada nessa peça de denúncia, são graves e atentam contra os princípios que devem nortear a administração pública, esculpida no artigo 37 da Constituição Federal, em especial da moralidade e da probidade administrativa, bem como configura crime de responsabilidade quando procedeu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. O decoro e a dignidade no exercício do cargo é uma obrigação do prefeito municipal, o qual foi transgredida quando mesmo abasteceu o veículo próprio no almoxarifado do município, utilizando combustível pertencente ao poder público. Desta forma, requer-se, juntado aos documentos que acompanham a presente denúncia na forma do artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei número 201 de 1967, aliado à produção de prova oral mediante a oitiva de testemunhas, cujo rol será oportunamente apresentado, na forma legal, bem como a juntada de eventuais outros documentos que possam servir para comprovar a prática das infrações político-administrativas perpetradas. Ainda requer o cabimento da presente denúncia e sua leitura em plenário na primeira sessão da Câmara Municipal, procedendo-se à votação para seu recebimento, constituindo-se na sequência comissão processante, para fim de realizar a tramitação necessária pertinente à prática de infrações político-administrativas, seguindo-se a instauração do contraditório e cumprindo-se as demais formalidades legais e procedimentos, culminando por julgá-la procedente diante das infrações ora demonstradas, para o fim de condenar o senhor José Carlos Tibério à perda do cargo de prefeito municipal de Lupianópolis, Estado do Paraná, e ao final seja ainda expedido competente decreto legislativo de cassação do mandato do denunciado. Termos em que se pede a espera de deferimento, Lupianópolis, 7 de novembro de 2025, Onivaldo Gomes de Oliveira, denunciante. Todos os vereadores estão cientes da denúncia que acabou de ser lida aqui em plenário. E agora eu vou colocar em votação pelo não ou recebimento da denúncia, tá? Em discussão, a denúncia. Como ninguém pretende discutir. Senhor presidente, eu ouvi aí, durante a leitura da denúncia, uma quantidade de litros. Aonde que foi levantado esse número? Esse número está no processo, na condenação. De qual? Tapa na cara da sociedade. Você não viu, né? É porque eu tenho conhecimento do processo que foi feito em Centenário do Sul, que lendo o processo eu não vi relatando quantidade de litros. Aqui também, na condenação, está bem explícito a quantidade de litros. Me concede a parte, eu posso repetir o parágrafo aqui, que ela é bem curto. De acordo com o documento obtido junto aos autos da ação de improbidade administrativa, documentos em anexo, segundo o Ministério Público, foram utilizados de forma indevida um total de 29.398 litros de combustível. Então, aqui está dizendo, vereador, de acordo com os autos da ação de improbidade. Está
em anexo aqui o documento, tá? Muito obrigado. Obrigada. Em votação pelo recebimento ou não da denúncia. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Agora, vamos sortear uma comissão processante para analisar os projetos. Peço que a secretária Michele ela entregue um papelzinho para cada vereador, que vai escrever seu nome, tá? E entregar de novo para a Michele para sortear essa comissão processante. Serão compostas, como toda comissão, de presidente, relator e membro. Analisar a denúncia, desculpa. Alguém se sente impedido de participar dessa comissão para análise da denúncia? Obrigado. Essa denúncia foi aceita, então, deixar bem claro, por unanimidade. Os 9 vereadores aceitaram a denúncia contra o senhor prefeito José Carlos Tibério por crime de responsabilidade. Primeira pessoa sorteada, Damares. Segundo vereador sorteado, Galera. Terceiro vereador sorteado, Wagner Miquel. Aí essa comissão processante, entre eles, vão eleger o presidente, o relator e o membro. Aqui está todos os nomes, tá bom? Se algum vereador quiser conferir os nomes, pode ficar à vontade. Todos foram colocados corretamente. Só eu que não participo, da escolha, sou o presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Então, podemos ficar assim, eu fico de presidente, Wagner relator, pastor Damares membro, constituir a comissão processante, então? Pode ser assim? Pode? Acompanhar e investir. Pode? Então, fica, Sem problema, eu concordo Pode ser? com a galera presidente, sem problema nenhum. Ok. fica nomeada a comissão processante com Rosângela Galera como presidente, Wagner Michele como relator e membro Damares Vieira Cordeiro. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, passa agora o período das comunicações parlamentares. Concedo a palavra à vereadora Damares Vieira Cordeiro. Boa noite a todos, boa noite nosso presidente, nobres vereadores, nosso assistente Michele, doutor, doutor Clodoaldo, todos os assistentes das escolas, todos aqui presentes, a live também. Quero agradecer, hoje a casa está cheia, e isso é muito bom. Estamos aqui para poder fazer de Lupiópolis uma cidade com uma qualidade boa e melhor. Estive hoje ali no Colégio Guido e nosso deputado Jair Tanura liberou também mais uma emenda de 500 mil para a reforma do Colégio Guido. Graças a Deus já é um avanço muito bom para a nossa cidade, para os nossos munícipes, para as nossas crianças também. Tem uma qualidade boa ali no estudo e também na infraestrutura também. Isso é muito bom. E na segunda questão também é parabenizar sobre um programa novo que teve sexta-feira ali no CRAS, que é o Dia Apoio, que é para as famílias que têm pessoas que têm aspecto autismo, e elas vão ser abençoadas com um vale de R$600 para ajuda nas consultas, nos exames. Então foi aprovado aqui, passou pela Câmara, e parabenizo também todos os vereadores que apoiaram, e parabéns, que agora as famílias vão começar, algumas reuniões já vão estar se cadastrando, e mês que vem já vai estar, elas estão amparadas, amparo, para essas pessoas. E a gente tem que ter olhos mesmo para toda a situação da nossa cidade. Deus abençoe a todos. Concedo a palavra ao vereador Juliano de Mello. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores aqui desta casa, Michele, a assistência aqui presente, pessoal das redes sociais, dois ex-vereadores aqui, Dionísio Moreto e Sérgio Turozzi. É um prazer tê-los aqui sempre nesta casa. Hoje eu quero falar a respeito de uma situação que semana passada decorreu na nossa cidade com relação à questão do decreto que o prefeito havia expedido, a respeito diretamente da Topline e do pessoal da costura. Diante de tantas conversas, tantas situações que ocorreram naquela semana, na sexta-feira eu entrei em contato com o Jefferson lá da Topline, na quinta-feira para ser exato, e na sexta pela manhã fui lá levantar as informações do que estava acontecendo com relação ao decreto. Os demais vereadores aqui desta casa também já têm conhecimento do que ocorreu, já até repassei para eles, e diante disso liguei para o vereador Elias, para a vereadora Damares e para o vereador Emerson. Nos dirigimos ao gabinete do prefeito, informando a situação, de que forma estava, de como que o pessoal estava acontecendo lá dentro com relação ao decreto. E o nosso pedido para ele foi simples, claro e objetivo. Nós queríamos que o decreto fosse revogado, que o prefeito montasse uma comissão com a participação dos vereadores, dos empresários, que eles são ligados diretamente a isso, para que a gente pudesse debater e discutir o que seria feito,
para inclusive blindar eles, né, com relação ao imóvel que eles utilizam no município. Que eu entendo, né, também como do setor jurídico, que tem que ter a blindagem deles por meio legal. E nada mais do que uma bela conversa, um bom levantamento jurídico feito lá pelo jurídico do município, o Dr. Renato Mota, que inclusive já tinha feito esse levantamento, a forma de como ia fazer. Aí conversamos com o prefeito, foi um diálogo meio que extenso, para ele poder entender, para ele poder dizer no final que ia fazer o que a gente queria. O decreto está publicado, nós havíamos pedido a revogação, foi suspensa por 60 dias. Já foi um avanço. Retornamos à pipeline, conversamos com o São Paulo, que é o proprietário da empresa, explicamos para ele. Ele nos disse que era justamente isso que eles queriam, para poder debater, discutir, e eles também estarem com uma segurança, né, presidente, do imóvel lá, para poder preservar os empregos. Ele nos disse que gerou uma certa insegurança lá dos trabalhadores. E, obviamente, todo mundo pensando, vai embora, vai não sei o quê, vai fechar, vai ficar sem emprego. Então, nada mais, nada melhor do que um bom debate, uma deliberação. Inclusive, na conversa lá, eu falei para o prefeito, qualquer coisa, vamos encaminhar um projeto de lei para a Câmara, a gente debate lá, né? Mas, enfim, o resultado está aí, foi suspenso. Talvez não seria o que todo mundo gostaria, né, que concorda, mas agora a gente vai partir para a segunda etapa, que é a questão jurídica, para poder expedir os documentos jurídicos necessários, que inclusive a nossa lei orgânica prevê, né, que o prefeito possa fazer isso. Vai ver qual que é o melhor caminho, né, doutor Codoro? Até estaremos posteriormente mandando aqui também, para que o senhor possa dar uma ajuda para a gente, que é de fundamental importância. Deixa eu falar em aberto, se algum vereador quiser comentar alguma coisa a respeito da questão. Por hoje é só. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Ari. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora, funcionários desta casa. Boa noite a todos aqui presentes, aqueles que nos assistem via rede social. Meus cumprimentos aos nobres vereadores Sérgio Turosa, Dionísio Moreto. O que me traz essa tribuna aqui hoje, senhor presidente, engloba esse assunto que o vereador Juliano trouxe a esta casa. Eu quero só ressaltar alguns pontos para entender o meu ponto de vista da minha explicação. Desde o começo do ano que o gestor assumiu, ele tem feito tomado algumas atitudes, algumas decisões que vêm contra uma administração pública, vêm contra uma boa administração pública, assim por dizer. Deixa de dar manutenção nas escolas, porque as diretoras não é da base política dele. Tentou anular uma eleição de diretora feita democraticamente, porque não era a base política dele. Reduziu nossos psicólogos, aumentou aí a fila de espera, uma fila enorme. Teve até algumas perseguições de alguns vereadores. Tem até 2 vereadores aqui que até hoje ainda tem sempre alguma picuinha em cima deles. Cancelou uma obra no distrito do Maial, onde era a praça, uma pista de caminhada, que era da gestão passada, anterior, que qual esse vereador que nos fala, tem nenhuma participação direta nisso. Então são coisas que não vejo como um bom gestor possa tomar suas atitudes. E na última semana agora, como a vereadora Damares disse, teve um evento lá no CRAS em respeito ao TE apoio, que é auxílio de R$600 para as famílias que têm criança autista. Só que numa fala infeliz, do meu ponto de vista, do senhor prefeito, ele disse que teve apoio
vereadores da base e que convenceu os vereadores de oposição a assinar o projeto. Eu quero deixar bem claro aqui que tudo que vem de encontro em benefício à população, a nossa população de Niltonópolis, não precisa ninguém me convencer. Eu falo por mim e acredito também os demais vereadores, não precisa ninguém me convencer não, porque o que é bom nós vamos aprovar. Essa casa aqui só vai reprovar projetos tendenciosos, projetos que se beneficiam a si próprio, uma meia dúzia de pessoas. O que for para beneficiar a população, pode contar com essa casa, pode contar com esse vereador, que ninguém precisa me convencer não. E entrando no assunto que o vereador Juliano trouxe, tivemos uma reunião na biblioteca, foi até transmitido online, foi feito como audiência pública sem avisar, mas foi feito de mesa, onde se discutiu com as empresas e alguns vereadores que estavam presentes, para que resolvesse da melhor maneira possível, porque o prefeito baixou um decreto que queria R$ 2 o metro quadrado de aluguel dos balcões públicos. Entrou em discussão, tudo. O que nós pedimos? Pedimos para o advogado que estava presente e o secretário do prefeito levasse até ele, que revogasse esse decreto e que a gente sentasse com os empresários para a gente estudar a melhor maneira possível para não prejudicar os empresários, não prejudicar os empregos do nosso município. Aí, com um decreto, ele jogou outro decreto em cima, nem lei não existe, para que revogar aquele decreto e baixou para R$ 1. Agora ele vem com outro decreto e revoga provisoriamente. Eu acho que isso aí quer enfiar de goela abaixo nas pessoas, o que ele quer, o que ele pensa, então. Se é para criar leis para o município, tem essa casa de leis aqui que aprova. Aprova, desaprova, ou eu apresento emendas, que provavelmente a gente vai fazer alguma emenda para beneficiar os empresários, para garantir o emprego do nosso cidadão. Porque o que nós temos que pensar é nas famílias que estão empregadas. Porque como a dona da empresa deixou bem claro, das duas maiores empresas, Topline e a Matrix, se não revogar isso aqui, nós vamos embora. São mais de 200 empregos no total, diretos e indiretos, que o nosso município perdeu. Nosso município é afundado, na verdade. Essas empresas, há 25 anos, estão aí, crescendo dentro do nosso município, dando emprego, dando oportunidade de primeiro emprego para os jovens. Tem jovens lá com 17 anos, já estava empregado, está trabalhando, contente. Essa semana o jovem sai chorando de dentro da empresa, porque corre o risco de perder seu emprego. Então, senhor presidente, eu deixo aqui a minha indignação, porque isso não é coisa que um bom gestor faz. Bom gestor, ele ouve, ele procura conversar antes de tomar qualquer decisão, ou ele procure a base de vereadores deles, ou oposição, ou, nesse caso, procurar seus próprios comerciantes. Sentar, conversar, um bom diálogo se resolve tudo. Não é a ferro e fogo, e não é taxando. Ele, a política para presidente, ele fez vídeo apoiando um candidato de direita, mas está governando como um candidato de esquerda. Só taxando, criando taxa, imposto, e não é isso que a nossa população quer. De jeito nenhum. Nós precisamos de oportunidade. Não precisamos de esmola de ninguém, mas de oportunidade de garantir o emprego dos nossos jovens. Deixa eu falar com ela, se tiver algum vereador. Me concede a parte, vereador? Sim. Boa noite a todos. Eu gostaria só de reafirmar a fala do vereador quanto ao incentivo, ao projeto de lei que passou por esta casa, do incentivo para algumas famílias onde serão beneficiadas com o valor de R$600, né, com o vale de apoio. Esse projeto chegou aqui nessa casa e prontamente foi muito bem recebido, votado. Ninguém precisou convencer ninguém. Como o vereador ali disse, tudo que vem de encontro para beneficiar a população, nós estamos de acordo, nós vamos trabalhar junto. Só não estamos de acordo com aquilo que é interesse próprio e aquilo que vem de encontro para prejudicar grupos, pessoas ou entidades, escolas, né, como a gente tem visto em alguns momentos. Então isso aí nós não vamos, e ninguém vai precisar convencer ninguém.
nós temos nossa opinião própria. Agora, dizer que precisou de vereador convencer alguém, não é verdade, isso é uma mentira, porque os 9 vereadores foram de acordo e abraçaram o projeto e votaram a favor sim do projeto. Então, essa é mais uma mentira. O vereador me concede uma parte? Sim. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, assistência aqui presente. Eu quero fazer um comentário sobre essa questão do decreto que foi colocado pelo vereador Juliano e que foi comentado agora também pelo vereador Dari. Eu sei que essa decisão, no começo, ela começou de forma errada, concordo com isso aí. Foi tomada uma decisão diante de situações que ocorreu em outros municípios, onde não era cobrado ou era cobrado um valor que não era correto, e o município houve algumas comunicações do Ministério Público onde tivesse que fazer ajustes. Diante disso, o prefeito tomou iniciativa, junto com o jurídico e a sua secretaria de administração, para cobrar um determinado valor, que, ao modo de todos, inclusive desta casa, entendeu que não seria a melhor forma. Teve essa reunião que o vereador Ari comentou, eu não estive presente porque não estava no município, onde foi decidido alguma coisa, mas que ainda não atendeu aos nossos empresários da forma que eles queriam. Deixou uma certa insatisfação diante do nosso município. Diante dessa situação e de outras situações que foram relatadas para a gente, por pessoas do município e também aqui por esta casa, eu, o vereador Juliano, o vereador Passoca e a Damares, resolvemos ir ao gabinete do prefeito municipal, levar essa situação e pedir que fosse feita uma reanálise sobre isso aí. Diante dos fatos que empresas estavam desanimadas com o trabalho que presta aqui no município, tantas pessoas que trabalham são beneficiadas com essas empresas. Lá na campanha a gente falava o seguinte, que era importante a gente estar junto com o comércio local e junto com as empresas que já estão instaladas no nosso município. Cabe sim ao gestor, a todos, buscar novas empresas, mas não deixar de estar presente com as que já estão trabalhando aqui. Senhor vereador, o senhor tem essa notificação do Ministério Público para apresentar para a gente? Não tem. Foi colocado, inclusive, ao prefeito de Cafeara, que tinha barracões cedidos por um valor inferior, e foi consultado o jurídico da prefeitura de Cafeara e ele informou que tinha que fazer atualizações. Então, mas na reunião que nós tivemos, juntamente com o jurídico do município, foi feito esse questionamento até pelo vereador Bruno, presidente dessa casa, se teve algum documento do Ministério Público. Ele disse que não, só foi de boca. Então, essas conversas de boca não funcionam. Então, como nós falamos, se o Ministério Público quiser entrar com algum pedido para a prefeitura, se justificar, se explicar ou ajeitar, regularizar alguma lei, tem que ser documentado. Sim, com certeza, vereador. Inclusive, esse é um assunto que a gente conversou com o prefeito municipal na reunião que nós tivemos com ele. Qual que foi a solicitação nossa dos vereadores, a base, que revogasse o decreto, que o jurídico, juntamente com o secretário de Administração e Finanças, fizesse um levantamento dos municípios que têm barracão cedido para as empresas e que, diante do que eles tivessem regular a situação deles, o município de Niltonópolis se baseasse nisso para que fizesse um decreto, para que fizesse alguma cobrança, isso de forma dentro da legalidade. Então, mas essa proposta foi o que nós levamos até o prefeito. Pedimos para o advogado levar até o prefeito, juntamente com os empresários. Sim. Foi justamente essa proposta que nós levamos para ele. Correto. Só que o que ele nos trouxe foi decreto. Decreto. Só isso. Sim, vereador, eu conheço isso aí, entendo, sei, concordo com o que você está falando. Diante da conversa que a gente teve com ele, foi proposto o seguinte, que o jurídico, juntamente com os seus Secretaria de Administração e Finanças, fizesse esse levantamento de como que os municípios vizinhos estão atuando nessa questão de barracões, de ceder para empresas, e ver se o que era melhor, o que era legal,
e que aplicasse aqui no município. Mas antes, senhor vereador, que convidasse os empresários, mostrasse a realidade, o que a justiça está falando e qual que é o direito e o dever do município e também que não prejudique as empresas e ver junto aos empresários se eles estão de acordo. Mas essa foi a proposta que nós levamos aí. Exatamente. E não fomos respondidos em nada nisso, não fomos atendidos em nada, não nós, mas sim as empresas que atendem a nossa população, que entregam a nossa população. Sim, eu concordo, eu sei disso, vereador. Mas eu estou relatando aqui nessa casa que a gente teve essa conversa, os 4 vereadores. Isso pode ter acompanhamento de outros vereadores também, inclusive seu vereador, se você quiser. Para quê? Assim que levante essa situação, antes de formar em lei ou decreto, que converse com os empresários, que explique de forma clara e transparente a forma que precisa ser feita. Se há concordância de todos, então cria-se um novo decreto, uma nova lei. Por quê? O município também ele tem que tomar cuidado porque ele responde por renúncia de receita. Barracões, prédios públicos não pode ser cedido para nenhuma pessoa de forma irregular. O que também não pode é a gente criar uma norma que venha prejudicar a empresa ou o comércio local. Então precisa ter um acerto de ideias, e isso aí, vereador, você não está errado, isso precisa ser conversado antes com essas empresas, assim que levantar essa situação. Eu tenho certeza que isso aí vai ficar de forma clara e bem transparente. Agora, alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser cobrada, se tiver que ser cobrado, mas que nada que venha impactar financeiramente também as empresas nesse momento. Assim que a gente saiu da prefeitura, a gente foi à Topline, estivemos conversando com o vereador Juliano, já colocou, com o Paulo, com o proprietário, esclarecendo essa situação. Ele ficou contente porque existe uma certa insegurança da empresa. No mesmo momento, senhor vereador, ele comentou com a gente que em momento nenhum, ele falou de demissão e de ir embora de Utonópolis. O vereador, só concluir. Não, deixa eu só responder a sua pergunta. Quem esteve presente lá foi a esposa dele, Sandra, e ela deixou ele lá. Tá. Que ela não iria pagar essa taxa absurda e que se fosse para ela pagar, ela iria embora. Então, o senhor não vai me taxar de mentiroso aqui não, porque eu tenho testemunho dos outros vereadores que estavam juntos. Senhor vereador, eu não estou falando que o senhor é mentiroso, eu estou falando o que o dono da empresa falou para mais 3 vereadores que estão presentes aqui nessa casa, que ele ia fazer ajuste com alguns funcionários que estavam no programa da empresa, fazer algumas dispensas, e que no próximo começo de ano, assim que fosse necessário, haveria uma recontratação. Essa foi a fala do senhor Paulo, dono da Topline. Sim, a empresa ela vai se adequar conforme as necessidades dela, isso eu concordo. O vereador aí, deixa eu só falar uma coisa aqui. Tudo que o vereador Elias falou, eu concordo, mas isso, vereador, foi falado há um mês atrás aqui já. O que o senhor está falando, eu já falei um mês atrás, o Sandro falou um mês atrás, a galera, o Ari, todos nós, o vereador, já falamos há um mês atrás que o prefeito, antes de colocar esse decreto em ela abaixo, tinha que ter sentado com todos os comerciantes. Aí agora que saiu tudo isso para falar, depois de um mês e meio, que nem o vereador ali falou, tivemos a reunião com os comerciantes deixaram bem clara a situação deles. Vê se o prefeito chamou eles lá. Nenhum momento o prefeito, deixar bem claro que registrar, nenhum momento o prefeito se preocupou com as empresas de Utonópolis, porque ele não convocou nenhum comerciante para falar com ele. Ele só joga o decreto, eu falo se você esconder tudo aqui atrás da mesa, aqui, soltar um decreto com meus funcionários aqui e não ter um diálogo com eles. Mas por que não chama para conversar, que o vereador Elias falou? Nenhum momento ele convidou ninguém para conversar. Aí ele solta um decreto de R$2. Tem a reunião, a gente deixa tudo combinado com o Paulo Henrique, com o Dr. Gustavo, que é o jurídico lá. Vamos fazer uma nova lei, vamos regularizar, suspende. O que ele faz? Não vou revogar, joga o decreto real. Aí depois que os senhores, toda a repercussão que deu, porque já foram mandados gente embora, tá? Semana passada, foram mandados gente embora. Essa semana vai ser mandado mais, que eu tenho áudios aqui de pessoas chorando que iam ser mandados embora, que já tinham sido comunicados, tá bom? Depois que repercutiu tudo, o vereador Juliano, o vereador Paçoca, vocês viram lá,
E vocês não sabem que não foi uma conversa tranquila com o prefeito, não. Você acha que foi uma conversinha de boa? Para ele aceitar isso, teve que ter muita briga lá, que eu sei de gente que trabalha dentro que falou, teve muita briga. Aí combinou de revogar. Aí ele pega e suspende por 60 dias. Você acha que dá alguma estabilidade para alguma empresa suspender o decreto? A empresa vai querer contratar, que o senhor tem dois, você está vindo uma doença lá, você vai comprar mais 200 mil para colocar no seu gasto? Você não vai, é que nem aqui, eles não vão contratar mais gente com medo que o ano que vem o prefeito, com essa loucura de fazer um decreto, joga lá em cima de novo. Então, essa situação que gerou tudo isso foi o prefeito que causou. Essa conversa que o senhor teve com ele era para ter tempo antes, era para a gente ter tido antes, era para os comerciantes ter tido antes, não era para chegar a esse ponto. Chegou num ponto sustentável. Não teve, é algo de gente chorando, gente. É 200 famílias. Coloca 200 famílias, o que vai causar em Pelotas? Nossa cidade não tem empresa, não vem empresa, a gente tem que manter as que tem. É que nem o vereador Elias falou, tem que ter um custo para não dar renúncia de receita. Mas já está tendo esse custo, chama eles para conversar, mas no momento o prefeito quis isso, o vereador. Não adianta querer falar agora, mas o prefeito está preocupado, que não está preocupado, não, isso eu tenho certeza absoluta. Senhor presidente, concordo 100% com o que o senhor colocou, mas uma das reivindicações que nós fizemos, e tenho certeza que qualquer outro vereador que estivesse lá iria fazer, assim que levantasse a situação, o jurídico, secretário de Finanças e Administração, que tivesse essa convocação dos empresários, que passasse para os empresários a realidade de como que vai ser feito, para que haja concordância ou não. Ainda ficou muito claro essa colocação, senhor presidente, que os empresários, todos os empresários que usam prédios públicos, precisavam participar dessa reunião e ter conhecimento com clareza e falar se isso aí pode ou não pode, se eles têm condição de arcar com isso ou não, o que isso impacta financeiramente a empresa. E se tivesse ok, então fazer-se uma questão transparente para todos. É isso que eu queria colocar. Não, sim. De preferência se cria uma lei, não é um decreto, não. O decreto, amanhã ou depois o Aurélio ou qualquer outro prefeito pode revogar. Tem que criar uma lei para proteger essas empresas que dão sustento aqui e emprego para muita gente na nossa cidade. Em conselho da parte, o vereador. Sim. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, assistência aqui presente, Dionísio, Serginho, que já passaram por essa casa. E que nem o Bruno falou, essa gestão, essa reunião não seria nem com nós, vereadores, e sim com os empresários. Né? A primeira coisa que o gestor tinha que ter era de ir ao encontro dos empresários, conversar. Sou a favor também que precisa legalizar, sim, mas não jogar um valor, tá? Que nem a Topline ocupa hoje, acho que mais de 3 mil metros quadrados, né? Qual o valor que vem a pagar? Sendo que essa empresa hoje, tá? Não desmerecendo as demais, mas essa empresa hoje emprega direto, acho que 140 pessoas, 140 pais de família, tá? Tudo registrado, que sobrevive disso. Indiretamente, quantas que não colam papel na sua residência, tá? Eu acho que hoje a fábrica de costura também deve empregar em torno de seus 25 a 30 pais de mãe de família, né? Que parece que 40. Então, é para vocês, né, refletir que olha o que nós estamos perdendo. E como o presidente falou, eu estava na reunião e a dona da Topline deixou bem claro: se não resolver, esse é o presente que eu estou ganhando de 25 anos instalado no município. Foi isso que ela disse. E se não tiver, tá, um acordo, tá, agora baixou para R$1, também é muito, 3 mil metros e poucos quadrados ali, né? A gente tem que, o que seria justo? Legalizar sim, mandar um decreto para essa casa, para a gente poder aprovar, sentar com eles, conversar, para que a gente não perca, porque o nosso município já é carente, tá, de empresas. Por quê? Já dificulta a logística. A logística nossa é precária, fica caro para os empresários, raramente querem vir para cá. Então, o que a gente tem que fazer é conservar o que nós temos, né? Não querer fazer com que essas empresas saiam do nosso município. Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos e boa noite. Conceda a palavra ao vereador Sandro Moreto.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, servidora Michele, servidor Dr. Clodoaldo, aqui presente também, nos acompanhando. Gostaria de agradecer também a presença ilustre dos ex-vereadores Sérgio Turozzi, popular Potência, e o meu querido Dionísio Moreto, popular Camburu. Também gostaria de agradecer a presença de servidores públicos municipais aqui presentes, na área da educação, na área da saúde. Obrigado pela presença. Também de ex-secretários municipais. Gostaria também de agradecer a presença da imprensa. O Rodriguinho do Terceira Opinião está presente e também o Édipo Santos do jornal Temendeslândia. Senhor presidente, vou começar a minha fala baseado no assunto top line, um assunto que causou bastante indignação, revolta da nossa população, com a questão desses decretos. Tudo que foi falado aqui, eu reitero as palavras do vereador Ari, do vereador Juliano, do vereador Wagner, do presidente da casa. Enfim, só para fazer um resumo, começou tudo errado. Vou voltar lá atrás. Segunda-feira passada eu estive aqui nesta tribuna falando a respeito desse decreto que foi feito atropelado, sem diálogo, sem conversar, sem nenhuma explicação. Foi simplesmente baixado um decreto de um dia para o outro, taxando as nossas empresas, taxando nossos comerciantes que se alojam ali na incubadora em R$ 2,00 o metro quadrado. Posto isto, já alguns moradores, os vereadores indignados, cobrança de alguns colaboradores. Colaboradores são trabalhadores que trabalham na top line, na confecção e também na incubadora. Vieram cobrar a gente, entendeu? Depois do decreto fomos chamados para uma reunião, depois de sem conversar, porque o atual gestor não tem conversa, é um cara prepotente, um cara, para não dizer arrogante, que não conversa com ninguém, não pede a opinião de ninguém, ele é soberano. Enfim, fomos chamados para uma reunião, os comerciantes, os empresários e nós vereadores na Biblioteca Municipal. Chegando lá, estava o jurídico, o Dr. Gustavo Vidal. Se estivermos assistindo, um grande abraço. Paulinho, chefe de gabinete, também estava presente, representando o gestor atual. Também, se estiver assistindo, um grande abraço. Enfim, o que foi resolvido lá? Nós propomos para que baixasse o decreto imediatamente de R$ 2,00 e que mandasse uma nova lei para esta Casa de Lei, para que a gente pudesse fazer os ajustes necessários, né, tanto na incubadora, tanto nos prédios municipais. Mas não foi isso que foi feito, entendeu? Todos saímos de lá otimistas, levaram a nossa mensagem, mas não foi feito isso. Simplesmente, como foi dito aqui, ele baixou um decreto em cima de outro decreto para R$ 1,00, diminuindo para R$ 1,00. Ninguém ficou contente, da mesma forma como ninguém tinha ficado contente com o atual decreto de R$ 2,00. Enfim, está aí o povo tudo revoltado, entendeu? Agora ele me baixa outro decreto dizendo que suspendeu temporariamente. Eu pergunto a todos que nos estão nos assistindo nas redes sociais, qual a segurança dos nossos empresários, dos nossos comerciantes com esse decreto de 60 dias temporariamente? Fica aqui a pergunta, porque depois de 60 dias ele pode reativar o decreto novamente, taxando as nossas empresas. Fica aqui a minha indignação, a minha revolta, a minha tristeza, porque vereador gosta de vir aqui anunciar notícias boas para o nosso povo, não esse tipo de coisa, não esse tipo de revolta. Recebi vários áudios de colaboradores, trabalhadores de dentro da top line, trabalhadores de dentro da confecção, chorando, com medo de perder o seu próprio emprego. Eu tenho meus compromissos. O que eu vou fazer, vereador? Nos defenda, faça alguma coisa. Vamos fazer, vamos lutar até o final. Pessoas humildes, simples,
A Sandra esteve presente lá na Biblioteca Municipal da Topline, juntamente com a representante também da confecção, disse: é esse o presente que eu estou ganhando de Lucanópolis após 25 anos, dar emprego para o nosso povo, pagar em dia. Alguém aqui de vocês já ouviu falar que a Topline atrasou um dia o salário dos nossos colaboradores? Nunca ouvi falar. A confecção, mesma coisa. Emprega 36 mulheres e 4 homens. Emprega 40 famílias. Eles têm empresa em outros municípios. Lá em outros municípios, eles fizeram uma lei, ajustaram a lei, e eles pagam uma taxa mínima, quase não pagam nada. Em contrapartida, ganha incentivo do poder público. Tem lugar que o prefeito, o gestor está colocando energia solar nos prédios dos empresários para que eles fomentem mais emprego. É essa política que nós temos que fazer no nosso município. Incentivar os nossos empresários, os nossos comerciantes a gerar mais emprego, para o nosso comércio fortalecer, para o nosso povo viver bem. Agora o gestor parece que vai na contramão, tudo a ferro e fogo, sem conversa, sem diálogo, sem nada. Até quando nós vamos aguentar isso? Me perdoa, estou vendo aqui também o vereador, o ex-vereador, presidente dessa Casa de Leis, senhor Valdomiro Pereira. Obrigado pela presença, senhor Valdomiro, ex-vereador. Enfim, pessoal, a gente não pode concordar com esse tipo de política pública que vem desenvolvendo o atual gestor. Tudo a ferro e fogo, tudo sem conversa, tudo sem diálogo. E está aí a nossa cidade, nos 4 cantos onde vai, é crítica em cima de crítica. Essas máquinas que chegaram aqui, chegaram em tudo quanto é lugar. Chegaram em Cafiado, chegaram em Santo Inácio, chegaram em Centenário. Não chegou só em Lucanópolis não, meu povo. É tudo dinheiro de recursos do governo estadual, governo federal. Vamos refletir, meu povo. Vamos acordar para a vida. Se você está em casa, está tendo seus direitos prejudicados, vamos lutar. Eu estou com vocês, hoje e sempre, meu boa noite, e mais uma vez fica aqui registrada a indignação desse vereador, que não vai parar, ninguém vai me calar, pode me perseguir, como já fizeram, estão fazendo, pode perseguir a vereadora Rosângela Galera, que ninguém vai se calar aqui dentro, pode querer perseguir o vereador Ari, o vereador Wagner, os demais vereadores, o vereador Bruno, que ninguém vai se calar. Acabou o coronelismo. Hoje existem as redes sociais. E o povo está na hora de se libertar também. O curso de administração pública que está tendo aqui para nós, é esse curso, abaixando o vale do transporte, tirando o direito de todo mundo, tirando o carro da saúde, tirando o fisioterapeuta, tirando assistente social, tirando tudo, fila para tudo, demora para tudo. Um abraço, boa noite. Esse é o meu desabafo. Eu não vou repetir tudo que eu disse, né, mas deixou bem claro nessa reunião que o prefeito não está preocupado com o comércio local, senão não tinha dado todas essas confusões que veio durante o mês. Ele nunca procurou nenhum comerciante, como eu já deixei claro aqui, e acredito que para ele procurar vai dar trabalho, porque depois de tudo isso ele já tinha que ter procurado e até agora não procurou. Aí eu até comentei com o vereador Juliano sexta-feira, né, que eu encontrei à noite. Falei que viu um vídeo, né, na qual estava o vereador Elias, também participou da TA lá, da vereadora Dalmares também, do apoio aos autistas, na qual ele disse que os vereadores da oposição convenceram os vereadores aqui, o vereador da situação, na verdade, convenceram os vereadores da oposição a votar no projeto. Eu deixo a palavra aberta aos 4 vereadores, na qual a gente tem um bom relacionamento com meus amigos, que dia que os vereadores da oposição da situação precisaram convencer a gente de votar algum projeto. Eu não sei se ele quis se vangloriar com isso, falar que a gente foi convencido, que ninguém precisa convencer. Eu estou há 9 anos aqui e sempre votei a favor de coisas boas no município. Agora, prefeito, vou deixar bem claro, o que é convencer para você? Convencer é o que nós falamos em janeiro, fevereiro aqui, a você não tirar de 150 de cada estudante que vai à faculdade, que chega meia-noite. Isso nós tentamos convencer o senhor. Isso, mas não conseguimos, tá? Aí no outro dia só aumentou o salário, mas não
não conseguimos, tá bom? Convencer é não deixar as escolas que não estão aí, que são diretores contra eles, a goteira cair aos pedaços. Eu tenho vídeo, tenho fotos, em dias de chuva que eu fui lá, as crianças na fila e 10 balde lá. Isso é convencer o senhor a não deixar as escolas cair aos pedaços. Agora, você vai falar que convenceram a gente a votar no projeto? Pelo amor de Deus. Agora sim, nós estamos tentando convencer o senhor a revogar esse decreto, mas não estamos conseguindo, como sempre, né? Parece que ninguém consegue convencer o senhor de nada, nem os vereadores da base, porque, para deixar bem claro, os vereadores da base têm a mesma opinião que nós. Eles acham que estão errados essas coisas também. Eles não acham que estão certos. Eles vão lá conversar com o prefeito, sim, mas o que ele recebe é não. Até desculpa citar o nome dos vereadores, mas é verdade, nenhum tem lado positivo com nada do prefeito. Ele não escuta ninguém, é do jeito dele, pronto. Então, infelizmente, prefeito, quem precisa ser convencido aqui não somos nós vereadores, e sim o senhor. E ser convencido para o bem, tá? Não é para fazer cagada, não, para o bem. Não havendo mais vereadores inscritos, nada mais a tratar. Em nome de Deus, sessão está encerrada. Uma boa noite a todos.